Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer uma revisão do episódio 3 de The Last of Us, uma série que está passando na HBO. Bom, como vocês sabem, The Last of Us é uma série baseada em um jogo e, ao contrário das outras séries que eu costumo fazer aqui no canal, essa série eu não vi, eu nunca joguei esse jogo e não tem nenhum livro, então eu não sei o que vai acontecer, então eu já peço perdão de antemão para qualquer coisa que eu tenha entendido errado aqui no jogo, né, ou no seriado no caso, né. Vamos fazer então uma breve recapitulação do que aconteceu nos dois primeiros episódios para a gente ver esse terceiro episódio. Eu estou ansioso, disseram que eu estou nesse episódio, vamos ver como é que é. No primeiro episódio começa um grupo de cientistas, parece anos 60, anos 70, né, falando que o problema não são bactérias e vírus, porque bactérias e vírus podem matar muita gente, mas a sociedade como um todo continua. O problema são os fungos, né? Então já infere qual é o problema que a gente vai ter aqui nesse mundo apocalíptico aqui de The Last of Us, né? E de fato, aí corta para 2003, quando a gente vê uma família aqui que é o Joel, a filha dele, a Sarah, e o irmão dele, o Tommy, que moram na mesma casa, e é um dia normal lá de 2003, do ano de 2003, que é o momento em que acontece a infecção. E aí nesse dia começa tudo tranquilo, né? A Sarah vai para a escola dela, o Tommy vai trabalhar não sei aonde, coisa e tal, vai cada um pro seu lado. No final do dia, começa a infecção e aí tem uma confusão danada, um monte de zumbi com fungo saindo pela boca e coisa e tal. Realmente é uma imagem terrível, né? E daí eles tentam fugir da cidade, saem correndo e em determinado momento os policiais atiram na filha na Sarah, né, a filha do Joel, né? Então repara que, infelizmente, no meio de uma catástrofe completa, né, a cidade toda arrumada, não é um zumbi que mata a filha dele, são os próprios policiais, mesmo eles não estando contaminados e coisa e tal, o policial dá um tiro neles e acaba matando a filha, a Sarah, né? O Joel e o Tommy, eles conseguem escapar, e aí saem cada um para o seu lado, e aí encerra essa primeira parte, mas ainda é episódio 1 aqui ainda, né? Aí corta mais para frente um pouco no tempo, aí já é o ano de 2023, o ano que, né, estaria acontecendo esse apocalipse completo. Aí a gente já vê assim, muitos anos no futuro, depois da infecção, se estabeleceram algumas zonas de quarentena, né? Então tem várias zonas de quarentena dessas, são lugares bastante reforçados e coisa e tal, onde as pessoas conseguem viver uma vida relativamente normal, protegida dos infectados que estão do lado de fora. Então essa aqui é a zona de quarentena de Boston, que fica em Massachusetts, e é onde se dá o iniciozinho da história aqui nesse mundo infectado, né? Nessa zona de quarentena de Boston, o Joel ele tem uma parceira de negócios e que também é namorada dele, né? Também é uma parceira na vida real dele, que é a Tess, né? Os dois trabalham como contrabandistas, além de ter trabalho lá dentro da zona de quarentena, eles contrabandeiam coisas de fora e coisa e tal, né? Então eles estão levando uma vida dentro do possível, normal, nessa situação na zona de quarentena de Boston. Só que o Joel, ele mantém contato por rádio com o Tommy, que é o irmão dele lá do início, né, que está morando lá longe, em Wyoming, no estado lá no oeste americano. Só que o Tommy não responde mais, então ele está preocupado. O Joel quer pegar um caminhão e ir ver onde é que está o irmão dele, né, reestabelecer o contato com o irmão dele. Então tem uma confusão que eles querem uma bateria para botar no caminhão para ir lá ver o irmão dele, e nessa confusão toda de conseguir uma bateria, na verdade a bateria que eles tinham foi roubada, e quando eles correm atrás de descobrir quem é que roubou a bateria, foi justamente um grupo, né, chamado Vagalumes, né, que é o pessoal que é contra o governo autoritário de lá. Então uma espécie de grupo rebelde que tem dentro da zona de quarentena. E eles roubaram a bateria deles porque eles precisavam levar a Ellie, que é essa menina aqui, no Capitólio de Massachusetts, né, no centro de Boston, ali onde fica a Câmara Legislativa. Capitólio é como eles chamam a Câmara Municipal ou Câmara Estadual lá nos Estados Unidos, né? Então, eles tinham que levar a Ellie, que é essa menininha, para esse lugar. E aí o que a líder dos vagalumes lá fala pro Joel? Fala, olha só, a gente foi atingido, tá todo mundo morrendo lá, todo mundo levou tiro, tá vendo? Do pessoal do vagalume, só a Ellie que tá inteira.
E daí ela faz uma proposta pro Joel, fala, olha só, se você levar ela lá no Capitólio, o resto do pessoal do Vagalume que tá lá no Capitólio, eles vão te dar um caminhão para você ir onde você quiser, um caminhão 100%, com bateria, com tudo funcionando e coisa e tal, e aí você vai atrás do seu irmão, e é assim que começa a trama, né? Eles começam agora a ir atrás levar a menina Ellie até o Capitólio, para de lá ele ir com o irmão dele, né? Procurar o irmão dele, né? Beleza, só que então de noite eles saem da cidade, tentam sair, coisa e tal, só que no meio dessa saída eles descobrem que a menina, a Ellie, ela tinha sido mordida por algum zumbi, mas curiosamente ela foi mordida por um zumbi, mas não se infectou. E daí que eles percebem qual é a parada, né? Ou seja, ela pode ser a resposta para essa coisa toda, ela pode ser a forma de você identificar um remédio ou uma vacina para evitar a infecção dos zumbis e quem sabe salvar a raça humana, né? Então esse termina aqui o primeiro episódio. O segundo episódio começa com um outro flashback, voltando a 2003, quando uma médica descobre o início da infecção numa fábrica de farinha, não sei o que lá, que estaria espalhando os esporos, e aí descobre algumas pessoas que começaram a morder outras e coisa e tal, e enfim, falando como é que começou essa infecção toda, né? E enquanto isso, lá em 2023, depois volta para 2023 novamente, tá o Joel, a Tess e a Ellie, e eles estão ali na proposta de levar a Ellie lá para o Capitólio, né? E eles estão andando pelo meio lá, pelo centro lá de Boston, né? Uma cidade grande, e atravessam vários lugares perigosos, encontram um monte de coisa, até que em determinado momento, quando eles estão atravessando um museu, eles são atacados por zumbis, né? Então os zumbis chegaram lá, na verdade não é zumbi, é infectado, né? É diferente, mas enfim, é a mesma coisa que um zumbi, vamos combinar, né? Então os zumbis atacam eles e coisa e tal, mas eles conseguem se livrar, conseguem sair do outro lado e chegam lá no Capitólio. Só que eles chegam lá no Capitólio e não tem ninguém, tá todo mundo morto lá também. Ou seja, o pessoal do Vagalume já tá todo mundo morto, não tinha mais o que fazer ali, não tem como dar o caminhão para ele, porque não tem mais nada, tá tudo destruído por lá. E aí acontece o seguinte, né? A gente descobre que tanto a Tess quanto a Ellie foram mordidas por zumbis. Quando teve aquele ataque que eles foram atacados no museu, as duas foram mordidas. E daí a Tess fala para ele, olha, você tem que levar a Ellie lá para o Bill e para o Frank, que eles vão saber o que fazer com ela, porque ela é a nossa salvação aqui. Ela foi mordida e, de novo, a mordida não infectou ela. Ela foi mordida e ali o vírus não consegue... O fungo não consegue infectar ela, né? E a Tess agora sabe que vai morrer, então ela fica para atrasar os zumbis. Nesse ponto eles estão sendo perseguidos por uma horda de infectados, né, de zumbis, e aí ela se propõe a ficar para explodir o Capitólio inteiro, para matar os zumbis. Enquanto isso, o Joel levaria a Ellie até o Bill e o Frank. A gente não sabe ainda quem é Bill e Frank nessa história, a gente vai saber justamente agora no episódio 3. Então, aqui que terminou o episódio 2, a Tess morreu, ela ficou por último lá no Capitólio para matar os zumbis todos e explodir tudo, e pelo menos matar essa horda de zumbis que estava perseguindo eles, e daí saiu o Joel e a Ellie para tentar chegar em Lincoln, em Massachusetts, que é uma cidadezinha no subúrbio de Massachusetts, onde estão o Bill e o Frank. Bom, e vamos fazer agora a avaliação do episódio 3, que tem a história do Bill e do Frank, e eu tô muito ansioso porque falaram que tem um personagem muito parecido comigo nesse episódio aqui. Vamos ver se é verdade, né? Então o episódio começa com o Joel e a Ellie caminhando aqui pelas montanhas lá de Massachusetts. Eles já estão a alguma distância ali. Em determinado momento eles encontram, né, restos humanos e coisa e tal, mas até que não encontrou nenhum infectado, né, tudo bem. E aí o Joel fala para Ellie uma coisa, como é que era absurdo, que em muitas cidades o governo fez evacuação da cidade e matou todos os habitantes. Pessoas que estavam saudáveis, só que com medo delas ficarem infectadas. Então já matou um monte de gente, mesmo pessoas não infectadas acabaram mortas por excesso do governo nessa história. E aí que corta para a parte central desse episódio, né, que é justamente a história do Bill e do Frank. E aí eles cortam lá para algum dia lá de setembro de 2003 e coisa e tal, mostrando justamente o pessoal fazendo essa evacuação. Estão evacuando a cidade de Lincoln,
ali em Massachusetts, né? Então botando o pessoal no caminhão, e esse pessoal, lógico, não sabe, eles estão indo de bom grado porque eles acham que serão salvos da infecção, mas na verdade não necessariamente, né? Inclusive o vestido dessa moça que aparece no meio dos ossos lá, como se ela tendo morrido, né? Para você ver como é que já nessa história aqui também a solução do governo para uma pandemia é geralmente pior do que a pandemia, né? Certamente mais antiética. E uma forma de você responder a isso é como faz o nosso amigo Bill aqui. O Bill está aqui no bunker dele, que fica lá em Lincoln, nesse dia da evacuação, e repara como é que ele tem aqui um monte de arma, um monte de coisa. Ele é, evidentemente, um sobrevivencialista, né? Então ele é um libertário, em algum momento aparece aqui a bandeira de Gadsden, e ele é um libertário, um sobrevivencialista que está se preparando justamente para esse tipo de situação. Então ele tinha câmera de monitoramento, ele estava só vendo o governo tirando as pessoas de lá e coisa. Depois foi todo mundo embora da cidade, aí ele sai do bunker dele, e daí ele resolve fazer uma proteção para ele, né? Sobrevivencialista, então o cara, né, ele vai realmente fazer ali uma forma de manter a região segura de eventuais zumbis, né? Ele faz um monte de preparação lá, faz armadilhas do lado de fora, faz um monte de coisa para pegar eventuais zumbis, tem a cerca elétrica, coisa e tal, um monte de coisa. Então ele tá lá nessa região dele aí, todo protegido ali dentro. Ele consegue sobreviver por muitos e muitos anos ali dentro com as técnicas dele de sobrevivencialismo. É isso que é o sobrevivencialismo, né? Não é exatamente o mesmo que libertarianismo não, tá, gente? Libertarianismo e sobrevivencialismo são coisas diferentes, mas tem uma certa área em comum aí, né? A ideia justamente é que o governo, como o governo é um agente do mal, você tem que estar preparado para uma ação do governo, para você resistir a essa ação do governo, né? E, bom, então o Bill, ele fica esse tempo todo lá e tá muito bem, aí mostra ele fazendo carne gostosa, enquanto tá o mundo todo se destruindo lá fora, ele tá tranquilo ali dentro, cheio de armadilha, de vez em quando aparece um infectado, cai na armadilha, não tem problema para ele, né? Ele tá tranquilo lá dentro da cidade. Como ele tem os recursos da cidade inteira agora só para ele, ele vive muito bem, né? Até que aparece o Frank. O Frank é um rapaz que chega lá e cai numa das armadilhas que ele fez para os zumbis, né? Só que ele não está infectado, né? E aí, no primeiro momento, o Bill, né, fala, vou deixar você aí, não vou nem resolver, mas ele ficou com pena do cara, né? E daí resolveu ajudar ele e tirou ele de lá, viu que ele não estava infectado de verdade, e originalmente pediu até para vazar. Outra coisa muito engraçada nessa história é que ele é interpretado pelo mesmo ator que faz o Ron Swanson em Parks and Recreation. Para quem não conhece essa série, Parks and Recreation é uma série muito engraçada, uma série cômica americana, e o personagem dele, é o Ron Swanson, é justamente um libertário que é funcionário do governo. Cara, o que mais tem por aí é libertário funcionário do governo, tá? Não tem essa ilusão, não. É o que eu falo sempre. O que é mais comum é justamente você ter a pessoa que trabalha no governo perceber, antes de todo mundo, o quanto aquele negócio não serve para nada. É só um esquema para tirar dinheiro da população e não oferecer nada em troca, né? Então é muito normal você ter funcionários públicos libertários por aí, né? Enfim, então é um toque muito particular aí o Bill ser interpretado pelo mesmo ator do Ron Swanson, um libertário também na série lá Parks and Recreation, e tem várias frases icônicas dele na série, né? Bom, voltando aqui pro caso aqui, né, o Bill não quer deixar o Frank entrar, com medo, evidentemente, né, de gerar problema e coisa e tal, só que eu vou cortar aqui para uma parte mais adiante, os dois resolvem fazer um jantar, o cara tá com muita fome, ele pede para tomar um banho, para comer alguma coisa antes de ir embora e coisa e tal. Ele está querendo justamente chegar na zona de quarentena de Boston. Muita gente tenta chegar naquela zona de quarentena. E ele está vindo, se não me engano, de Atlanta. Ele falou o nome... Baltimore. Baltimore é a zona de quarentena que ele está vindo. E parece que, segundo ele, acabou, deu errado, todo mundo foi infectado lá, então ele fugiu com um monte de gente. Um monte de gente que estava com ele, todo mundo morreu, só sobrou ele. E daí ele encontra o Bill ali, né? E daí eles tomam um vinho...
comem uma comida bacana, tomam um vinhozinho e coisa e tal, e uma coisa leva a outra, e daqui a pouco estão se pegando, né? Enfim, é isso daí. Falaram que eu sou parecido com o Bill. Eu entendi a sacanagem da galera. Mas não tem nada demais, não, gente. Olha só, aliás, vou falar um negócio pra vocês, já vou adiantar o resto do episódio aqui. História de amor linda dos dois. Linda, linda, linda. Não tenho o que dizer. E eu sei, tem muito conservador que gosta de se chamar libertário, mas libertarianismo não tem nada a ver com conservadorismo, não. Achei lindo, se me acharam parecido com o Ron Swanson, caramba, que honra isso, pô, tem nada demais, não. Achei ótimo isso, né? Eu fico só pensando, deve ser chato beijar com barba, né? Assim, beijar outra pessoa com barba deve ser estranho, né? Mulheres que já beijaram, ou homens que já beijaram outros homens com barba, deve ser muito estranho isso pra outra pessoa, né? Pra mim não tem problema não, mas pra outra pessoa, enfim. Os dois têm um caso de amor e resolvem ficar e formam um casal. E daí, durante vários anos, eles ficam lá e conseguem e tal. E aí melhoram a cidade, começa a melhorar um monte de coisa. Agora que tem dois, né, você tem mais mão de obra e coisa e tal, um cuidando do outro, né? Eles acabam sendo... É realmente uma história de amor muito bacana. E em determinado momento, eles fazem contato justamente com o Joel e com a Tess. Então, como o Joel e a Tess ficam lá na cidade, na zona de quarentena de Boston, e eles podem fazer coisas, porque tanto o Bill e o Frank, eles têm algumas coisas que eles não têm lá na zona de quarentena, mas lá na zona de quarentena eles têm algumas coisas também que o Bill e o Frank não têm. Então, como o Joel é um contrabandista, ele fica fazendo esse caminho, né? E assim faz a troca e ajuda dos dois lados. Ele consegue trazer remédio para os dois aqui, que não tem tanto, e consegue levar um monte de coisa, que eles têm um monte de comida, de coisa preservada, né? Que eles cercaram a cidade inteira, então a cidade inteira está preservada, supermercados, lojas, tudo ali, tem muito material ali que o pessoal pode usar, né? Então eles fazem amizade com o Joel e com a Tess, e volta e meia eles se encontram ali, por isso que a Tess falou para o Joel levar a Billy lá para o Bill e o Frank, que eles saberiam o que fazer, né? Só que o Bill e o Frank, eles já são mais velhos, né? Então, mais velhos que o Joel e a Tess. Aqui repara que tá todo mundo novinho ainda e coisa e tal, mas daí se passam muitos anos e coisa e tal, e os caras ficam brincando lá, e achei muito bacana a história. Em determinada noite chega um grupo de forasteiros lá, né? Porque é o que o pessoal fala, né? O problema já não é só os zumbis, não é só o pessoal infectado. É também o pessoal que fica violento, porque agora quer fazer qualquer coisa. E daí eles se protegem a propriedade privada deles, só que o Bill, ele é atingido, né? E daí o Frank cuida do Bill, tá vendo? E aí o Bill fala, não, se eu morrer, faça isso assim, assim, faça isso aqui. Aqui ele já tá achando que ia morrer já, mas não morre não, né? Então aqui o Frank cuidou do Bill quando ele foi atingido, e aqui mais tarde mostra ele já bem velhinho, já perto da época já em 2023, perto da época dos acontecimentos. Aí eles já estão bem velhinhos e, pelo que eu entendi aqui, o Frank teve um derrame, né? Teve um derrame, um AVC, então ele está meio paralisado, e daí o Bill cuida dele, né? Os dois cuidando. Olha só que coisa linda, cara, uma história de amor linda. Os dois sozinhos ali, um cuidando do outro, pô, fizeram. E aí vocês vão ver que bacana, porque no mundo de uma infecção zumbi, todo mundo morrendo, mortes terríveis e coisa e tal, eles morrem de velhice, chega num dia que eles estão tão velhinhos aí que eles decidem, já quer saber, vamos encerrar essa coisa, e aí fazem um último jantar, né? Já estão os dois muito velhos, com muitas dores e coisa e tal. Aí eles se casam, fazem uma cerimônia de casamento entre os dois e fazem um último jantar. Achei tocante, linda a história de amor dos dois e extremamente libertária. Quem é libertário sabe que um dos motos do libertário é que queremos que casais gays defendam seus filhos adotados e suas plantações de maconha com suas armas e em sua propriedade privada. Então eles fizeram tudo certo. Olha só, casal gay defendeu sua propriedade privada com armas, a gente não viu plantação de maconha ali, nem adoção de filhos, né? Mas dá para entender porque eles não quiseram colocar isso na história, mas de qualquer forma, faltou pouco para complementar aí o moto libertário desses dois aqui, né? Achei muito bonito, aqueles tomando vinho, o vinho tá com veneno, eles tomaram justamente porque decidiram, né, encerrar a coisa toda, e... Cara, uma história de amor linda isso. Achei lindíssimo, sem dúvida alguma, né? Então, aí, ou seja, no mundo desabando, todo mundo infectando, morrendo, mortes terríveis, os dois viveram a história de amor deles até a velhice, morreram de velhice. Olha que lindo, né? Pois bem, o Joel
chegou pouco depois disso, alguns dias depois disso, da morte deles, né? E aí ele chega lá com a Ellie e entra na casa dos dois lá, e aí tá procurando eles e encontra uma carta endereçada a qualquer pessoa, mas provavelmente o Joel, né? Em que o Billy explica para ele como é que faz, onde é que ele acha as coisas e coisa e tal, onde é que ele pode achar arma, o que ele quiser pode pegar e coisa e tal, que, né, eles não estão mais lá. Pediu para eles não entrarem no quarto porque não deve estar agradável o ambiente lá no quarto, né? Enfim, muito tocante aí a carta do Bill. E daí o Joel pega o carro deles, agora eles têm um carro. Pega o carro, pega um monte de provisão, um monte de coisa que ele queria pegar ali, toma um banho, né? Que, pô, isso é uma maravilha. Fica imaginando, uma maravilha tomar um banho depois desse tempo todo. E saem de carro e assim encerra a história, né? Então agora eles têm um carro e agora para onde é que eles vão? Provavelmente eles vão lá em direção ao Wyoming, onde está o Tommy, o irmão do Joel. Não sei o que eles vão tentar fazer agora, mas provavelmente é nesse sentido que eles vão, né? Então, é isso daí, esse é o episódio, achei muito bacana, gostei muito, obrigado ao pessoal que me comparou, eu fiquei muito honrado de ser comparado ao Billy. Bom, e a conclusão, eu tenho duas coisas para falar aqui. Primeiro que do ponto de vista libertário, esse episódio foi absurdamente libertário, totalmente libertário, não tem nada de errado aqui. Achei muito bacana mesmo, fico feliz de ver os libertários sendo tão bem representados na trama aqui, né? Agora, eu fico imaginando o seguinte, o que foi esse episódio do ponto de vista da série? E talvez seja uma resposta para o problema da lacração, né? Talvez esse episódio aqui tenha sido justamente o pedágio. O que é o pedágio? A gente está sabendo que tem muita série, coisa e tal, que o pessoal reclama quando não tem um personagem gay, quando não tem um personagem da cor X, quando não tem uma pessoa, sei lá, de qual tipo. E seria muito complicado para eles incluírem todos esses personagens centrais na história. Então o que eles fizeram? Eles pagaram um pedágio, fizeram um episódio em que tem o casal gay e coisa e tal, que mostra como é que eles sobreviveram. Um episódio lindo, uma descrição de uma história de amor lindíssima e coisa e tal. Então pronto, pagaram o pedágio. Ninguém pode falar que eles são homofóbicos. A série pode seguir agora normalmente, já pagou o pedágio da esquerda. E o mais engraçado é que eu não duvido nada que esse pessoal tenha pensado assim, vou pagar o pedágio para a direita também. Então vou pagar o pedágio para o pessoal libertário, botar lá a bandeira de Gadsden, sobrevivencialismo, não sei o que lá, contra o governo. E, de certa forma, também uma história de sucesso sobrevivencialista, porque, de novo, o cara sobreviveu a tudo, né? Sobreviveu à catástrofe do fim do mundo e continuou vivo, morreu de velhice. Então, assim, foi um caso de sucesso libertário e sobrevivencialista também. Então, pagou pedágio para a direita, pagou pedágio para a esquerda, e agora vamos seguir com a história que o negócio mesmo é monstro e coisa e tal, e essas coisas aí. Vamos ver como é que segue essa história, né? Gostei muito até aqui, gostei particularmente desse episódio. Thank you.